Olá, meus amigos, começando hoje uma playlist nova totalmente pensada para você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Nela eu vou comentar alguns itens antigos para te ajudar a entender um pouco melhor como história se encaixa na prova de Ciências Humanas. Eu vou começar com um recorte da história antiga e, caso dê certo, eu avanço para outras temáticas. Hoje eu vou começar com um item que foi aplicado em 2009, o primeiro ano do novo Enem. Observe que aqui no canto superior existe a habilidade em que este item foi enquadrado pelo INEP. Trata-se da H4, comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Caso você seja um veterano, você sabe que as habilidades não aparecem no caderno das provas. E eu também acho que você não deve perder seu tempo durante a resolução tentando adivinhar qual é a habilidade, pelo menos na prova de Ciências Humanas. Mas saber um pouco mais sobre as habilidades e competências te ajuda exatamente a organizar os teus estudos e a resolver os exercícios. Uma dica interessante é que nem todos os itens enquadrados em habilidades que pedem comparação trazem duas fontes. Às vezes você tem um documento só, e no interior desse documento você precisa encontrar argumentos diversos que podem ser comparados. Atente sempre para o comando do item, onde você vai perceber se ele está pedindo uma semelhança ou uma diferença. No caso do item de hoje, trata-se de uma reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo. Eu recomendo sempre aos meus alunos que iniciem a resolução do item pela proposição, o famigerado comando. Pois assim, quando você for ler o texto base, você já sabe o que você precisa procurar. E isso te ajuda a gerenciar o tempo, fazendo toda a diferença no teu resultado. Neste item, a proposição vai dizer o seguinte: apesar das diferenças históricas e geográficas entre as duas civilizações, elas são semelhantes. Pois, observe que a operação cognitiva que este item está exigindo de você está de acordo com a H4. Você deve comparar e encontrar a semelhança entre essas duas civilizações. Mas quais civilizações? É a hora de ir para o texto base. A leitura da reportagem nos permite identificar que as civilizações a serem comparadas são os gregos e os antigos povos indígenas do Xingu, muito distantes no tempo e no espaço, e com matrizes culturais diferentes. Eu imagino que o aluno que fez aquela prova em 2009 pode ter pensado assim: caramba, eu estudei muitos gregos, mas eu não sei nada acerca dos povos do Xingu. Tudo que você precisa está no texto, não precisa ter crise. Sobre os gregos, está explícito logo no primeiro parágrafo. A Grécia Antiga era composta por cidades-estado, independentes uma das outras. No caso dos xinguanos, passando para o segundo parágrafo, você encontra: há vestígios de 15 cidades que eram cercadas por muros de madeira. Ora, se possuíam muros de madeira, significa então que elas estavam isoladas e fortificadas para se proteger dos vizinhos. Se possuíam roças, pomares e tanques de tartaruga, quer dizer então que gozavam de alguma autonomia. Tendo identificado tudo isso, não resta dúvida. A alternativa mais apropriada é a letra C. As duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si. Caso você ainda tenha dúvidas sobre as demais alternativas, é bastante simples. Nenhuma delas trabalha com características comuns às duas civilizações. As epidemias só são descritas para o caso xinguano. Não há referência na matéria sobre o fator linguístico dos xinguanos. E a democracia e a filosofia são características típicas da cultura grega. Entenderam a questão? Aí eu te peço para curtir, comentar e compartilhar com os seus amigos, que assim a gente continua com esse trabalho dos comentários das questões. Um grande abraço a todos.